Muito boa noite a todos, a todas. Mesa composta, né? Inclusive com trilha sonora garantida, né? Vamos a uma breve apresentação dos nossos convidados, né? Alan Vilches, vocês já perceberam que o currículo dele já está manifesto na voz, né? Na sua voz de tenor, né? Terror. E aqui ao nosso lado nós temos Álvaro Mordecai, não sei se acertei a pronúncia, né? Sendo fiel ao hebraico, mas Álvaro, esse jovem é coordenador dos estudos de O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns, lá na Sociedade Beneficente Espírita Maria de Nazaré, na cidade de Barreiras, na Bahia. Também ele é coordenador da Caravana de Divulgação, né? E ao seu lado nós temos Jussara Korngold. Jussara, eu tenho aqui em minhas mãos um livro, você está lançando aqui, né, Jussara? Transformação Interior? Já faz algum tempo, né? Então, Jussara traz o livro Transformação Interior e, na sua quarta capa, uma breve apresentação da autora. Ela é fundadora do Grupo Espírita lá de Nova York, Manhattan, é também da Aliança pelo Livro, né, isso, do Livro Espírita, que promove, é uma organização sem fins lucrativos que tem por objetivo promover e disseminar o espiritismo em língua inglesa. Escritora, tradutora, tem atuado, nesse caso, na tradução de livros espíritas e materiais espíritas desde 1993, publicando 4 livros em inglês. Jussara também é ativa participante do movimento espírita americano. E, mais diretamente, Jussara atua na área de assistência em favor da infância desfavorecida no Brasil. E ainda, em 2011, ela foi anotada pela revista Vogue, editou um artigo referente aos... Essa revista editou um artigo referente aos 100 brasileiros mais bem influentes em Nova York, incluindo, entre essas 100 pessoas, o nome de Jussara pelo seu trabalho filantrópico. Atualmente, ela é presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos e do Conselho Espírita Internacional. O formato que nós prevemos para esta noite naturalmente conta com a colaboração de todos vocês, de todos nós. Álvaro vai fazer uma primeira fala inicial sobre o tema gerador, né, dessa sala de entrevistas, a realeza de Jesus. Alan Vilches vai nos trazer, né, uma canção, ou até mais, a depender aí da sua inspiração. Depois, Jussara faz uma fala, Alan Vilches nos socorre com mais música, né, um pouco de ópera, se for o caso, né? E aí, na sequência, vocês vão se precavendo que, a depender das falas, vão se anotando algumas perguntas. O pessoal vai recolher esses papéis e aqui à mesa nós vamos formular essas perguntas para os convidados. Está bem assim? Vocês querem, né, mais ideias ou mais músicas, né? Tudo junto e misturado, exatamente. Podemos começar com o Álvaro. Eu queria fazer uma brincadeirinha. Pois não. Já que nós entramos em ritmo de tenor, terror, etc. Estou pensando, vocês chamaram 2 judeus para falar de Jesus, né? O Mordecai e a Korngold aqui, vai ser uma beleza, né? Vai ser bem judaico, né? Mas vamos falar de Jesus hoje. Você quer cantar alguma coisa de solo já sobre Jesus? O que é que você acha? Antes que Álvaro faça uso da palavra? O que é que vocês acham? Seria bom já um aquecimento da voz? Isso. Então, antes de Álvaro, eu estava tomando o microfone dele de empréstimo aqui. Muito obrigado. Voz e violão, o que mais? Na verdade, eu estava ali lhe olhando para que você me desse essa oportunidade. Porque eu quase não gosto de cantar. Então, eu fico sempre tentando usufruir deste momento de inspiração. E ainda, né, ouvindo o nosso amigo na sua essência poética, o Edgar, eu estava pensando sobre o tema que seria abordado, essa questão, né, sobre as nossas relações
que para alguns são importantes, relacionadas à política, outras sobre ao impacto da atuação na sociedade. E esta canção, ela foi inspirada também a um grande amigo meu, o Johann Sebastian Bach, que ao escrever esta melodia, ele fala exatamente da intercessão de Jesus dentro da sua programação evangélica, para que nós criemos uma ascensão dentro desses padrões morais. O que acontece? Essa música era uma música instrumental, mas o Bach deixou anotado no rodapé da partitura que estas notas da melodia serviriam para aproximar o amor do Criador daqueles que seriam as criaturas. E a música, há muitos anos, passou sendo executada desta forma, até que caiu aos ouvidos de dois músicos aqui do nosso país, que, sentindo-se energizados por aquela vibração, escreveram uma belíssima versão falando exatamente da nossa atuação para alcançarmos este amor maior. Eu vou cantar um pedacinho só para vocês recordarem como que é, depois vocês soltam a voz e eu fico sentado ali ouvindo. Deixa eu colocar aqui a minha orquestra. Vamos pensar nesse conteúdo e vamos perceber como exatamente notaremos que as nossas intenções são para além. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força deste amor nos invadiu, com ela veio a paz, toda a beleza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer: simplesmente amo você, meu amor, vou lhe dizer. Quero você com alegria de um pássaro em busca de outro verão. Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei. Dentro deste propósito de elevarmos a nossa conduta para um plano mais superior neste planeta abençoado, vamos fazer com que as nossas mentes se reúnam potencialmente, rompam as fronteiras materiais desse espaço e encontre, convidando esses irmãos para que venham compartilhar conosco todas essas vibrações positivas. Vai lá, convida aqueles que ficaram em seus lares, convidam aqueles que te acompanham no trabalho profissional, convidam aqueles que já partiram para a pátria espiritual e que de uma forma geral vibram conosco, felicitando pela nossa movimentação ativa num dia ou em alguns dias especiais como esse que nós estamos vivenciando por aqui. Vai lá, convida todo mundo, porque eu tenho certeza que este espaço comporta esta multidão de espíritos. E aí, ao trazê-los para cá, vamos terminar a canção soltando as nossas vozes e formando este coral a criar sintonia com o próprio Criador. Convida todo mundo e volta aqui para cantar, certo? Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força deste amor nos invadiu. Então veio a certeza
de amar você. Muito bom, né, gente? Então, Álvaro, agora quem canta é você. O que nossas palavras não alcançarem para falar da realeza de Jesus, Alan Vilches representa em emoções. Então, para a gente falar um pouquinho da realeza de Jesus, eu sempre gosto de retomar um pouco o nosso pensamento, voltar para as origens do cristianismo, e nós vamos retornando então lá para o texto do profeta Daniel. No capítulo 4 é narrada a história de Nabucodonosor. Nabucodonosor, que tem sua história narrada no livro Semíramis, de Camilo Chaves, uma obra fantástica, não mais tão fácil de se encontrar, acho que ela não teve reedições, mas para quem não se lembra, Camilo Chaves foi presidente da União Espírita Mineira, e ele foi igualmente senador pelo Brasil, e ele, em vida, narrou ao Chico que ele estava tendo as recordações de uma de suas encarnações, e depois de desencarnar, ele vai até o Chico e conta que toda aquela narrativa era verdadeira e havia realmente ocorrido. Então, nesse texto de Semíramis, para quem tiver mais curiosidade, para saber sobre Nabucodonosor, que foi o grande imperador da Babilônia, ele nos conta que teve um sonho certa feita, e nesse sonho ele viu uma árvore que se estendia por todo o mundo. Ela era vista de todo o mundo, e debaixo dessa árvore muitos animais se alimentavam, mas ele não entendia o significado. Então, depois de todos os astrólogos não alcançarem assim a interpretação, ele busca o profeta Daniel. O profeta Daniel diz que aquela era a representação de seu reinado. A árvore era o seu reinado, que era visto de todo o mundo. Mas ele, muito apegado à materialidade, estava deixando sua animalidade se multiplicar, se frutificar, se fortalecer no seu espírito. Ele então, mais à frente, é narrado um processo obsessivo, obviamente no Velho Testamento em simbologia, mas logo que desencarna Nabucodonosor, o seu filho, que foi rei da Babilônia, Baltazar, ele então estaria realizando uma festa com os instrumentos do primeiro templo. E esses instrumentos sacros representam, numa simbologia, as transgressões das leis divinas. E então conta que ele fazia uma grande festa, e nessa festa, regada a muita bebida, a todos os tipos de moralidade, uma mão se materializou. E essa mão escreve Mene Tzedek Ufarsim. E um processo mediúnico, nenhum espírita deveria estar em choque. Eu até antes de ler pela primeira vez o texto, eu não tinha obtido a experiência de uma reunião mediúnica de materialização, onde se materializou uma mão e ela encostou em minha cabeça. Então é o mesmo processo que eu tive a possibilidade de ver, e muitos talvez, ou alguns já tiveram, ocorre na Babilônia Antiga, e ele então oferece para aquele que conseguisse decifrar o que eram aquelas palavras, 1/3 do seu reinado. E lá sim está escrito: é oferecida correntes de ouro, e também seria oferecido a esse candidato que assim conseguisse vestes de púrpura e linho. E essa palavra vai ser importante aqui. Todos tentam, ninguém consegue. Daniel é relembrado pela sua capacidade espiritual, por ter interpretado bem o sonho de seu pai. O profeta Daniel vai até lá, mas ele diz: eu não quero Aderet, eu não quero
púrpura e linho, mas ele decifra o sonho. E assim ele diz: seu reinado foi pesado, acaba aqui os seus dias. Ele é nomeado governador de 1/3 da Babilônia, mas após isso o rei desencarna. Quando o rei Baltazar desencarna, Daniel, que era moralmente capacitado, intelectualmente capacitado, se destaca mediante todos os governadores da Babilônia. E eles então, sabendo que ele servia ao Deus único, proclamam uma lei, que todos deveriam adorar uma estátua 3 vezes por dia. E ficam então observando Daniel. Quando eles veem que Daniel não se prostrava àquela imagem, mas continuava servindo ao Deus único, ele é condenado à cova dos leões. E a cova dos leões tem a representação de que ele domou a sua animalidade. Então, ele consegue com que todos os animais selvagens que ali estivessem se comportando como cordeiros. O profeta Isaías nos diz que nos dias da regeneração, na vinda do Messias, aprenderíamos todos esse caminho. Mas por que eu estou contando essa história se o tema é a majestade de Jesus? Porque a mesma expressão, aderet, é utilizada se nós nos recordarmos na parábola do rico e o Lázaro. Lá está escrito que o rico se vestia de púrpura e linho. Nós encontramos o mancebo rico se vestindo de púrpura e linho. E é daí que sai essa origem. Significa que mesmo se tornando governador de uma província, de 1/3 de um reinado, ele não se entrega às correntes que prendem, que escravizam o espírito no desejo do poder, no desejo da ambição, do dinheiro, de tantos vícios diferentes. Então, Daniel, ele representa aqui o que representou Lázaro, o rico que realizava banquetes, mas não servia ao menor que se encontrava na sua porta. Esse é o reinado dos homens. Esse não é o sentido da realeza de Jesus. Mas qual é o sentido da realeza de Jesus? Eu me recordo de uma história do Wagner Moura, presidente e fundador da Fraternidade Sem Fronteiras. Certa feita eu perguntei para ele: Wagner, já são tantos milhares de assistidos, tantos milhares de corações vibrando e apoiando essa obra, sua imagem sendo exposta, como você convive com isso? E na simplicidade e sabedoria dele, ele me disse assim: Álvaro, eu tive um sonho uma vez, que eu estava em um local, eu olhava assim bem de longe, e eu vi um banquete, e aquele banquete me atraía, tinha um homem com um magnetismo, ele trazia assim todas as pessoas ao seu redor, e uma vontade de estar perto dele, e eu pensei: meu Deus, eu não aguento. Essa era a vaidade, essa era a realeza dos homens. Mas uma voz me disse na minha cabeça, quando eu pensei: meu Deus, eu não aguento, vira de costas. E ele diz que quando ele vira de costas, ele vê uma favela. Então ele vai servir. Ele vai servir à humanidade. Ele vai servir aos mais necessitados. A realeza do Cristo, a realeza de Jesus, nós encontramos quando nós conseguimos enxergar a Deus em todos. E nós então servimos a humanidade para então obter os méritos, para então, melhor, cumprir o dever de nossas consciências, para fazer jus aos nossos momentos na Terra, aproveitarmos assim a nossa encarnação e a oportunidade da doutrina dos Espíritos, para expandirmos nossa consciência e servirmos, sim, com muita dedicação e com muito amor ao próximo. Vamos ouvir uma música? Vamos. Mas já assim, estava tão envolvido aqui pela sua eloquência. Vou capturar da essência apresentada uma menção que você fez de Chico Xavier, e que para nós, para muitos espíritas, é a referência mais próxima dessa
forma de caridade, dessa forma de atuação na direção do bem e também de rompimento com essas questões simplesmente do envolvimento material. Esta canção, ela foi escrita, construída por um companheiro nosso lá de Minas, o Sérgio Santos, inspirado após uma reunião mediúnica no grupo Bittencourt Sampaio, e na função de querer homenagear Chico Xavier, ele relembra daquela passagem quando, ao elogiar muito o companheiro, aqueles que observavam seus feitos, a literatura, a psicografia, todas as impressões positivas, o Chico dizia: calma, eu sou apenas um cisco de Deus. Então vamos tentar capturar para nós, exatamente desse reinado do Cristo, o quanto que nós, através do serviço na direção do bem, conseguimos atuar constantemente, nos tornando esse cisco de elos importantes na trajetória do bem. Vou cantar a primeira parte só para você lembrar, hein? Quer cantar, Álvaro? Ailton também. Lápis de luz, mãos de amor, servo de Deus, escravo do Senhor. Vida de bênçãos, amigo de Deus, alma singela, tão terna e bela, em torno da cruz, fiel a Jesus, excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro do além, do além. Chico Xavier, cisco de Deus, de Deus, lápis de luz, mãos do Senhor, escravo de Deus, servo do amor. Vozes do além, da verdade e do bem, falando aos seus ouvidos: a morte não existe, ante o mal luta, serve e resiste. Quem confia da felicidade não desiste. Em torno da cruz, um lápis de luz, na fé e na paz, fiel a Jesus, a Jesus. Chico Xavier, cisco de Deus, de Deus, lápis de luz, estrelas no papel, sinais do céu, cores do céu, rumos do céu. Oh, 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 oh. Vai naquele coral assim, ó. Oh. Perfeito. Oh.
Antes que o Oscar passe a palavra para a Jussara, uma frase que sempre me incomoda muito nesta música é aquela que está escrita assim: quem confia da felicidade não desiste. Hoje, nós que já somos usufrutuários desta realidade da doutrina espírita e do evangelho, nós não podemos desistir da felicidade. E eu acho que é isso que nós aprendemos ao ouvir o Álvaro falando, desde aquela essência da busca de algo que não é exatamente pela matéria, mas é algo que transcende, e através deste reinado, cada um de nós ir pontuando o quanto que esses momentos de inspiração conseguem transformar a existência daqueles que ainda estão perdidos lá fora, e não perdidos no campo da religiosidade, mas perdidos pelas condutas equivocadas na linha moral, e que de repente farão com que amanhã todos eles também estejam sendo atendidos, como hoje nós estamos por aqui pela espiritualidade. Belo. Que maravilha, né, gente? Então, aqui ninguém sabe o que é moldura ou o que é pintura. Tudo é pintura, né? A beleza, né? Muito bom. Então, nesse clima, né, misturando texto e música e texto, né? Jussara entra com a partitura agora, né, das ideias em torno desse tema, Jussara, a realeza de Jesus, como espírita, como judia, enfim, fique à vontade, né? Como costurar isso com Álvaro e com Alain, né? Então, eu estava refletindo, né, a respeito da realeza de Jesus e pensando como a nossa linguagem ainda é tão pobre, né? Várias vezes, quando Kardec insiste com os espíritos para eles responderem a uma ou outra questão, os espíritos acabam dizendo que nós ainda não temos palavras para eles poderem descrever o que eles gostariam. Então, eles usaram o vocabulário que era possível. Dessa maneira, então, eu acho que ainda numa atitude bastante pueril da humanidade, nós, ao imaginarmos Jesus, ainda fazemos com Jesus a mesma coisa que nós fazemos com Deus, né? Aquela visão antropomórfica de que é um homem velho, de barba, sentado num trono, porque nós temos que, de alguma forma, fazer aquilo ser palpável dentro da nossa realidade. E com Jesus, compreendendo, obviamente, bem parcialmente, o que significa a grandiosidade desse espírito puro, desse espírito crístico, nós também queremos colocar Jesus, de alguma forma, materialmente, que represente um grande dignatário da terra. Então, visualizamos Jesus também sentado num trono, com um cetro, coroado, que inclusive era a imagem que se fazia e que se esperava do que seria o Messias. Alguém que fosse estabelecer um reino de domínio, de predominância, ainda que pelas vias espirituais, na terra, liberando-nos dos jugos. E hoje, então, refletindo sobre isso, né, às vezes eu fico pensando, como é que a gente quer colocar o sol dentro de uma caixinha? Nós queremos colocar Jesus dentro de um rótulo de rei. E quando nós falamos de reis, rainhas aqui na Terra, na maioria das vezes, eles não são assim grandes exemplos a serem seguidos. Muito pelo contrário. E, inclusive, fazendo referência a uma mensagem que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, quando fala, meu reino não é deste mundo, existe a mensagem de uma rainha francesa, em que ela começa assim dizendo, tem até aqui anotadinho para quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras. Então ela vai descrevendo que ela foi uma rainha, obviamente, né, venerada, e no momento em que chega aquela situação em que todos nós vamos ter que passar,
de transpor, né, os laços materiais, deixar o corpo material para trás, ela percebeu que nem naquela hora os seus bens materiais, a sua realeza, ela levou. E ainda segue dizendo que pior do que isso foi o despertar no plano espiritual, tendo visto que pessoas que ela desconsiderava, que ela olhava com desprezo mesmo, se encontravam em posições mais dignas do que a dela própria. Então, acho que para nós que temos Jesus em nossas vidas, pelo menos o Espiritismo traz um pouco do que nós podemos ter para poder compreender essa grandeza de Jesus, para conseguir entender um pouco o que representa esse Espírito, né? A grandiosidade. Então, nesse momento, talvez fosse melhor que nós deixássemos de lado a realeza, essa palavra que mais representa algo que não é necessariamente uma conotação de importância espiritual, e compreendamos que verdadeiramente Jesus estabelece a sua presença entre nós mais pela sua autoridade moral, mas pelo sentimento que ele traz e o grande testemunho de morrer com os braços abertos, pedindo a Deus que tivesse compaixão de nós, os seus irmãos. Então, é dessa maneira que eu visualizo e que eu procuro pensar em Jesus e cada vez mais deixar os traços de tudo que é matéria, de tudo que nos prende, de tudo que nos possa ainda conectar e ainda conectar Jesus àquela referência material e procurar estar aberta para uma realidade que ainda não é presente, mas que é de um dia saber que nós vamos compreender o que é verdadeiramente Jesus, quem é realmente esse ser e o que significa essa superioridade moral, essa perfeição que o nosso Jesus já atingiu. Essas eram as reflexões que eu tinha para compartilhar com vocês a respeito de Jesus. Muito bem, Jussara aí colocou suas ponderações. Alain, como está o coração para traduzir tudo isso? Batendo ainda. Batendo? Tem cardiologista aí? Tem cardiologista. Pulsando. Muito interessante que também ouvindo-a, percebemos exatamente essa distinção, né? Do que nós imaginamos dentro daquelas possibilidades que ainda temos, né? De colocar essas referências positivas em um determinado altar, e o quanto que nós ainda nos acomodamos, às vezes, para deixá-lo lá naquele altar e falar, ele é superior do que nós. E a dificuldade que há de incorporar aquela essência que ele falou, que todos nós poderíamos fazer tudo aquilo que ele fez e muito mais. E aí a gente percebe que se efetivamente existisse um suposto reinado nesta linha moral, nós também poderíamos, cada um contribuindo da sua forma, criar essas chances de que as nossas vozes ressoassem da mesma forma, sem achar que um canta melhor, o outro canta mais alto, que o outro tem uma voz mais preparada. Todos nós teríamos essas possibilidades desenvolvidas, e é o que vai cantar essa próxima canção. Essa, então, é muito mais fácil. Você pode cantar a primeira parte em inglês, eu canto a segunda em espanhol. Que isso, menino? Espera aí. Jussara canta em inglês, era quem... É um desafio para mim fazer essa apresentação agora. Mas quer ver, vai ser fácil. Quer cantar, maestro? Depois do... Me ajudem. Pega o microfone. Tá fácil. I heard you was a secret chord
and they play and they please the Lord, but you don't really care for music, do you? I go like this, the fourth, the fifth, the middle fourth, the major left, the flicking, composing, hallelujah. Ó, energia. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora pega o seu pensamento, vamos viajar aqui pro nosso continente, mais pertinho assim, ó. Um soldado acaso e regressou, e um ninho enfermo se curou, y no hay trabajo en lo bosque del aluvión. Un desamparado se salvió por causa de una grande acción, y no lo repudia, aleluya. É a nossa forma de agradecer. Estamos tudo junto. E agora que todos nós perdemos o medo, o receio de vibracionalmente nos unirmos no propósito do Cristo, façamos com que este reinado se manifeste em cada um de nós, porque somos capacitados para isso. Un ateo que consiguió creer, y un hambriento tiene de comer, y no hay a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará, y el mundo el fin reinará la paz, que no hay miseria alguna, aleluya. Andiamo. Aleluya, aleluya. Eu vou terminar junto, vai lá assim, ó. Aleluia, aleluia. Muito bom, né, gente? Então, todo mundo aí tem fôlego para acompanhar Alain ou chegou pela metade, né? Mas, enfim, Álvaro quer fazer uma nova fala, né, isso, Álvaro, para colaborar aí. Vamos lá, Álvaro, o que é que você, depois dessa fala de Jussara, sentiu-se motivado a... É interessante que talvez algumas pessoas estejam se perguntando por que é que eu busquei essa referência. Na verdade, eu busquei uma referência de Emmanuel. Essa é uma explicação de Emmanuel, quando ele cita a parábola do rico e o Lázaro. E é muito interessante que Emmanuel ele deixa nas entrelinhas algumas palavras-chave que, dentro daquela arquitetura textual que ele se refere, do Velho Testamento, ele se utiliza, ele se apropria em alguns pontos. Porque a sabedoria dele, acho que em 450 livros ou mais, psicografados por Chico nesse trabalho de coordenação mediúnico todo, não seriam suficientes para serem representados. Mas por que é que eu disse isso? Emmanuel, quando ele faz essa referência a vestir-se em aderet, vestir-se em púrpura e linho, ele diz que não é só o rico, da parábola do rico e o Lázaro, que se veste com essas roupas que representam a realeza do nosso mundo. E ele vem nos dizer, muitos de nós vestimos púrpura e linho com a nossa inteligência, porque nós nos recusamos a auxiliar intelectualmente, com humildade ao próximo. Muitos de nós
Vestimos púrpura e linho porque somos ricos de saúde e nos recusamos a ajudar os doentes do mundo. Muitos de nós somos ricos de família e desprezamos aqueles que caminham nas ruas sem companhia. Muitos de nós somos ricos de fé e assim nós esquecemos, nós nos trancamos em palácios de solidão para não enfrentarmos a convivência com o próximo. Muitos de nós somos privilegiados de alegria, ricos em alegria, mas deixamos aqueles tristes do mundo desprezados. Então, para que nós possamos alcançar a posição representada nessa parábola da realeza do Cristo por Lázaro, que mostra que mesmo na pior de todas as condições, com chagas, esquecido, em um momento algum a gente vê Lázaro fazendo uma reclamação. Emmanuel aí nos comenta: não há ninguém no mundo que seja pobre o suficiente que não possa dar nada. Se talvez não pudéssemos dar nada, talvez a caridade do silêncio, talvez a caridade da compreensão, se nem assim, quem sabe uma prece. Então a reflexão que foi instaurada é para completar, oh meu Deus, coitado de mim, mas para explicar uma fala de Emmanuel que ele coloca a referência, mas ele assim não explica com todos os detalhes qual a origem dessa explicação sobre vestir-se de púrpura e linha, a majestade enxergada aos nossos olhos, mas a majestade do Cristo, ela é enxergada nos corações. Então acho que a gente precisa de mais música. Acho que sim. Muito bem. Eu estou começando a ficar meio preocupado. Cada complemento desse, se eu ficar aqui, o pessoal daqui a pouco vai desencarnar ali me assistindo, né? Mas eu vou até capturar. Deixa esse aí. Maestro, acabou a pilha de novo. Acho que o problema é comigo. Pode ser que sim. Depois a gente troca de novo essa pilha para amanhã. Mas olha que interessante, dentro dessa sua reflexão, o nosso trabalho no movimento, alguns em casas mais portentosas, outros em casas muito humildes, e nós observamos que dos mais poderosos, vamos dizer assim, da eloquência material, quanto aqueles mais poderosos do intelecto, quanto dos mais ricos culturalmente, há um desafio de expor todas essas mecânicas, né? Então, assim, quando a gente observa as reclamações que vêm no atendimento fraterno, assim, eu queria falar para o meu pai que eu amo, eu queria falar para o meu irmão que eu amo, e de repente a gente cai exatamente nessa orientação, que nós estamos tão vestidos, né, dessa pompa, dessa eloquência, que a gente, no detalhe pequeno, que é o mais importante, que é o do relacionar-se, do expor-se na caridade, no amor, nós ainda estamos negligentes com essa questão. E eu vou provar, dando um intervalo rapidamente aqui, que nós temos dificuldade até para falar que amamos. Faça um teste rápido comigo. Olha para a pessoa que está sentada do seu lado e diga para ela assim: como eu amo você, meu amigo. Fala. Como eu amo você, meu amigo. Você. Isso, tá bom, tá bom. Já deu, já tá bom. O que nós observamos aqui da frente? Já que estamos numa doutrina científica, analisa comigo aí. Você, quando fala para a pessoa do lado que a ama, imediatamente, isso eu estou observando aqui, é uma análise científica, imediatamente surge aquela gargalhada, não é? E aí você, envolvido pela fé racional, tem que perguntar, por que quando você fala para a pessoa do lado que a ama, vem essa gargalhada toda? Será que pode ser uma dose de alegria? Sim, felicidade, lógico que pode. Será que às vezes pode ser uma questão relacionada à timidez? Pode ser que seja, não é? Será que eu estou tirando um barato da cara do colega? Não, né? Quando eu faço essa atitude simples de falar para a pessoa do lado que eu a amo, eu preciso representar através da minha voz tudo aquilo que nós ouvimos aqui, que é a simplicidade na transferência de recursos vibracionais, energéticos, espirituais, para representar a ela o quanto que a sua trajetória também é importante para a nossa evolução.
Mas isso não pode acontecer de qualquer jeito, porque se você olhar para a pessoa do lado e falar assim, ela não vai sentir nem cócegas, não é? Você precisa olhar fundo nos olhos da pessoa. Está aí exatamente a solicitação da espiritualidade, que façamos energeticamente aquilo no nível máximo, segundo aquilo que nós aprendemos na essência do Cristo. E o que você tem que transferir para a pessoa? Que ela é fundamental na sua existência. Não é melhor, pior, não, ela é fundamental. Ela cria a oportunidade de integração, de amor, de fraternidade. Então, vamos repetir o exercício. Só que antes de fazê-lo, para que você se sinta energeticamente envolvido, eu vou cantar uma musiquinha de fundo. Você se equilibra, né? Cria um momento assim de inspiração. E quando eu falar vai, aí você olha e fala. Mas só vale na hora que eu falar vai. Porque é uma música mais difícil, eu posso me perder aqui. Tá aqui, ó, japonesa. Já dei um passe, maestro. Olá. Pode subir um pouquinho mais, por gentileza. Krezebeck. Eu tenho tanto para lhes falar, mas com palavras não sei dizer. Olha agora e fala, vai! O meu amor por vocês, e não há nada para comparar, para poder lhes explicar. Do outro lado agora, vai! Como é grande o meu amor por vocês, nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar não é maior que o nosso amor. Já dá para ver o desespero deles, ó. Me desespero a procurar alguma forma de lhes falar. Solta a voz. Por vocês, nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Para acabar. Como é grande o meu amor por você. Bravo, Belo. Maravilha, né, gente? Enquanto ele aquecia aqui todo mundo com essa música de Roberto Carlos, que traduz muito bem a simplicidade do sentimento, não é isso? Eu estava pensando aqui nas falas de Jussara e de Álvaro e pensei duas coisas, uma para cada um. Naturalmente, vocês podem também brincar à vontade com essas ponderações. Fiquei pensando, por que é que a autoridade romana pediu para colocar lá na tabuleta Jesus como rei dos judeus, né? E eu fiquei pensando, Jussara, no momento em que você falava do rico e de Lázaro, que Allan Kardec, inclusive, transcreve, né, essa parábola no Evangelho segundo o Espiritismo, embora não a explique, né? Mas está lá no texto. Como Jussara mora nos Estados Unidos, a nação mais rica, talvez, da Terra, fiquei pensando no rico e o Lázaro. Como é que fica o trabalho de filantropia, o trabalho de caridade, Jussara, lá nos Estados Unidos? Vocês poderiam nos ajudar com essas ponderações? Ih, gente, agora a coisa... Vocês não vão gostar. Existem... uma estatística já um pouco antiga, mais de 5 anos, 2 milhões de ONGs no mundo. 1,5 milhão está nos Estados Unidos.
70% da população que ajuda em todas as ações de caridade no mundo estão nos Estados Unidos, inclusive financeiramente. Em uma pesquisa que foi feita recentemente, eles repetem isso constantemente, a respeito da filantropia no mundo, eles fazem uma pesquisa em relação a 5 itens. Os Estados Unidos ficaram em primeiro lugar em 4 itens, apenas um item eles ficaram em segundo lugar. Os itens são os seguintes: o quanto você dá de percentual do PIB, o quanto você doa do seu tempo como pessoa, o quanto você doa do seu dinheiro como pessoa, qual o percentual da população que está investida no trabalho filantrópico. Agora, uma quinta que eu não estou lembrando. Aqueles que ficaram em segundo lugar é o percentual da população que ajuda, não só doando, uma é doando tempo e a outra é doando dinheiro ou doando as duas. O segundo lugar ficou para parte da população, o percentual de população que ajuda, porque existe um país, acho que é Burma, que eles têm um monastério, onde vive 2% da população, e 98% da população é obrigada, por lei, a sustentar esse monastério. Então, só por isso eles ficaram em segundo lugar. Então, o seguinte, o americano é o povo mais caridoso do mundo. Muitas pessoas falam que o americano é materialista. O americano não é materialista, até por causa dessa questão de caridade e a formação protestante. Ele é consumista, que é diferente. Gente, é uma tentação morar naquela terra. Não tem um dia que não tem uma liquidação que você fala, não, mas isso eu tenho que comprar desse jeito, com esse preço que está. Então, é consumista, porque tem, inclusive, recursos, mas não materialista, porque eles estão doando dinheiro para o resto do mundo. É de se envergonhar, gente. 75% das ONGs do mundo estão nos Estados Unidos. Os outros 25% está dividido por quantos países que nós temos aí? Mais 150? Né? Para vocês terem uma ideia, o Brasil, na primeira pesquisa, que é essa que os Estados Unidos ficou em primeiro lugar, ficou em 90º lugar. Hoje ele está no lugar 67, atrás de países de Equador, da Ásia. É uma coisa assim, nós precisamos dar uma revisada um pouco nessa nossa informação. E não estou falando aqui, aí falar, não, o Jussara já está puxando sardinha para os americanos. Não é. Aí tem gente que fala, não, é porque pode descontar do imposto de renda. Não é. Porque para você descontar do imposto de renda, você tem que dar. Então, mais ou menos uma conta assim, eu tenho 10, eu dou 10, aí eu não pago imposto de renda naqueles 10. Só que se eu não quiser dar esses 10 e ficar com o dinheiro para mim e pagar imposto de renda, eu dou 5 para o governo e fico com 5 no bolso. Com qual das opções você tem mais dinheiro no bolso? Que você não dá nada. O que significa que eles estão dando não porque tem vantagem fiscal, mas porque é parte da formação. As crianças lá não formam no primeiro, como é que chama aqui? Grau secundário? Como é que é? Fundamental. Fundamental? Se não tiver um determinado número de horas de trabalho de caridade. Você é obrigado a ter, você tem na escola. Você manda a criança para o jardim da infância, no jardim da infância, ela tem horas que ela é requerida para fazer de trabalho de caridade. Enfim, então, eu acho que isso
já é uma grande coisa, já é um meio caminho andado, né? As questões espirituais, esse entendimento mais amplo. Então, existe um solo fértil nesse sentido que nós estamos falando de caridade e de filantropia, e que, sem dúvida alguma, à medida que cada vez mais nós conseguirmos ter a possibilidade de trazer esse entendimento, essa visão espírita, dessa filosofia espírita, nós vamos estar fazendo, né, aquilo que Emmanuel, inclusive, descreve. Desculpa, eu estou me alongando um pouquinho agora, mas tem alguns simbolismos que existem, concretos, aqui no mundo, que às vezes a gente não faz a conexão, né? Emmanuel, quando fala no Caminho da Luz a respeito das Américas, aonde no Brasil, né, nós temos que trabalhar o lado das duas asas da evolução, então trabalhar o lado do sentimento, né? E nos Estados Unidos trabalhar o lado da razão, da liberdade de expressão. Coincidentemente, nós temos por trás desse simbolismo o povo francês, que chega mais uma vez, trazendo o quê? 2 estátuas para o mundo. Nos Estados Unidos, doando a estátua da liberdade, onde tem a cabeça toda iluminada, a tocha que representa a liberdade de pensar, a liberdade de expressão, a liberdade de raciocinar. E no Brasil, o engenheiro francês, né, foi feito com dinheiro brasileiro, mas o engenheiro francês, que elaborou nosso Cristo Redentor com aquele coração imenso, né? Então, que é a representação dos 2 países. Quando eu vejo isso, me arrepia, né? Porque você fala, gente, isso está descrito no livro de Emmanuel. Ele está falando o papel que cabe às Américas. Então, eu acho que é muito importante essa nossa colaboração, essa nossa presença, para trazer, então, já que nós estamos falando de Jesus, estamos falando da presença do Cristo, né? Para trazer esse Cristo bem entendido, bem sentido e, acima de tudo, bem vivenciado nas nossas ações, nas Américas, como Emmanuel nos fala, que vão, então, levar toda essa grandiosidade para o mundo. Então, a tabuleta que foi colocada na cruz, Rei dos Judeus, isso tem uma referência direta, porque dentro do costume judaico, os reis não eram coroados, eles eram ungidos. E Mashiach, Messias, em hebraico, significa o ungido. Mas o ungido para um reino, mas o seu reino é eterno, então ele não pode ser material. Como já foi dito aqui na mesa, o meu reino não é desse mundo. Mas para nós construirmos ou alcançarmos o seu reino, que ele é edificado no coração dos homens, quando a gente vê Jesus, depois da entrada triunfal em Jerusalém, onde ele é reconhecido pelo povo judeu, por ser o Messias, onde ele completa algumas profecias, entre elas Natã, Ezequiel, outros e algumas outras. Ele vai até o templo de Jerusalém e ele diz: aqui não restará pedra sobre pedra, e em 3 dias eu edificarei um novo reino no coração dos homens. Esse reino, a edificação desse reino é dada pelos seus próprios passos. E ele nos deixa claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem uma passagem no livro Boa Nova, capítulo 19, quando João, o evangelista, se encontrava próximo a Jericó com Jesus, e ele vê um homem cavando no deserto. Em meio à terra seca, ele cavava, e ele via assim que pingava gotas de suor, e ele questiona: o que esse homem faz cavando no deserto? E Jesus, então, deixa explícito
que em meio ao deserto, em meio à solidão, em meio à dificuldade, em meio às imperfeições, em meio ainda a tantas vestes de púrpura e linho que todos nós temos no nosso coração, o caminho, sem dúvida, é cavarmos no nosso deserto interior, procurarmos dentro de nós mesmos os locais onde nós devemos realizar as reformas mais íntimas dos nossos corações. E assim, através do suor do trabalho ativo no bem, seguindo os passos do Cristo, a gente, quem sabe, em dias não tão distantes, alcançaremos a regeneração da humanidade, o reinado do Cristo, não edificado no mundo, mas já sem fronteiras. E essas fronteiras, o primeiro local que elas devem ser derrubadas ou ressignificadas são em nossos corações. Muito bem. Sim. Alain, como estamos no repertório aí? Muito bem. Está muito bem, ótimo. Ouvindo também mais uma vez as reflexões, nossa amiga falando deste ambiente de caridade que existe lá na América do Norte, aí me veio uma música falando exatamente dessas escolhas, dos caminhos que nós temos assumidos por nosso próprio propósito. É lógico que foi uma definição deles, cultural, né, gerar este movimento. Quizás um dia a gente também acompanhe esse ponto positivo por aqui. Acho que estamos na trilha para fazê-lo. E, efetivamente, dentro da sua colocação, também demonstrar que há essa capacidade nossa, né, de alcançar exatamente este reinado que rompe as fronteiras aí da questão da matéria, simplesmente, para que seja um reino a nível superior, né, de protuberâncias espirituais. Vamos cantar isso aqui, moleza. Outra vez coragem de ter que cantar essa música na sua frente, mas fazer o que? A gente que nasce lá em Carapicuíba é assim mesmo. Vocês estão vendo aqui que tudo acaba em monarquia, né? O repertório escolhendo o rei Roberto Carlos, estamos falando do rei Jesus e por aí vai, né? Tudo termina em rei, aqui é monarquia pura, né? O Johann Sebastian Bach lá no, né? Tem Jesus, a alegria dos homens, não sei se consta aí no seu repertório, em algum momento, se vale a pena. Em algum momento. Jesus é o mote da noite, né? Vai, maestro. And now the end is near, and so I face that final curtain. My friend, I'll say it clear, I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway, and more, but more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, but then I came to feel to mention. I did what I had to do, when saw it through without exception. I played which character course, it careful step along the byway, and more, but more than this, I did it my way. Yes, there are times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when I stopped, I faced it and speeding out, I faced
pride, my share, my fear, my share of losing. And now our tears subside, I feel it out. So I'm music to think I did a that, and my eyes say nothing I shied away. Oh no, not me, I did it my way. For what's a man, what has she got, if not himself, then he has not. Just say the things it truly fears, and other ones have one else. The record shows I'm to talk the blows and did it my way. Pensa aí na sua trajetória, no seu caminho, aquilo que você se responsabiliza pela atitude constante. Oh no, not me, I did it my way. Bravo, bravo. Lindo, né, gente? Frank Sinatra assim. Muito bom, né? Canta muito melhor que ele. É como de habitude, né? É verdade. Nós estamos caminhando para o encerramento. Eu sei que vocês querem virar a noite aqui, né? Nesse embalo da música e das ponderações. Amanhã nós estamos de volta. Amanhã a gente está de volta. Que beleza, né? Uma boa promessa. Muito bem. Mas nós gostaríamos de retomar aí a questão das perguntas. Alguém deseja dirigir a Jussara ou a Álvaro alguma pergunta com relação ao tema? O pessoal do cerimonial coletou alguma coisa? Ou a Alain também. A Alain pode responder musicalmente, né? Posso responder cantando. Isso. Então, se não chega alguma pergunta, Jussara, você tem na sua biografia alguma coisa ligada à produção de livros espíritas em inglês. Você podia falar um pouco disso? Que obras estão sendo traduzidas? A recepção, se é boa, se é difícil, nos Estados Unidos ou nos outros países de língua inglesa? Tá, eu vou tentar ser breve, né? Muitas pessoas perguntam como é que está o movimento espírita nos Estados Unidos. Hoje nós temos 90 casas espíritas nos Estados Unidos, que parece pouco para vocês, é lógico, mas já é o 4º país do mundo em termos de número de centro espírita. E, como vocês sabem, o americano não gosta de número 4, nem 3, nem 2. A gente conta com isso, né? Pelo menos para ficar 2, deixa o Brasil com a terra do Evangelho, né? Mas a verdade é que a literatura espírita, a codificação espírita, nós só tivemos traduzida e disponível ao público, né, de língua inglesa a partir de 2004. Então, nós estamos com um movimento para americanos de 16 anos, tá? Na adolescência, né? É muito importante nós compreendermos que, então, quando o pessoal fala, quantos americanos tem? Olha, com esse pouco tempo que a gente tem de ação, né? Obviamente não é tanta gente assim, mas esse movimento está crescendo. Se vocês pensarem que até 2003, 2004, nós tínhamos 5 obras que não eram as obras da codificação, que tinham sido traduzidas para o inglês.
duas delas, inclusive da década do século XIX, que foram traduzidas no século XIX. Hoje nós temos mais de 100 títulos traduzidos para o inglês, inclusive já 6 das revistas espíritas de Kardec, que a gente acha essencial a leitura. Então, e procuramos traduzir as obras essenciais, as obras clássicas. Nós já temos a codificação toda, felizmente, as obras de Kardec, mais com o complemento das revistas espíritas, Leon Denis, Gabriel Delany, e assim a gente continua nessa jornada, tentando deixar uma base, né? Porque uma vez, conversando até com o Divaldo, né, e quando eu falei para ele que ia me meter nesse caminho, né, ele falou: Jussara, te prepara, porque o maior inimigo das trevas é o livro. Porque a gente vai, mas o livro fica. E ele contou um caso super interessante, que quando ele escreveu aquele livro Loucura e Obsessão, que as trevas montaram tenda na janela do quarto dele, na Mansão do Caminho, durante 1 mês, fazendo batucada para atrapalhar a recepção do livro. Agora, vocês imaginam, né, gente? Nós estamos falando de Divaldo, na Mansão do Caminho, do ladinho do cantinho da Joana, 1 mês, as trevas, montando tenda e tocando batucada. Então, imagina nós, pobres mortais, né? Mas o trabalho que a gente tem procurado fazer é esse, né? De deixar essa base para que as futuras gerações, que vamos ser nós mesmos, né, possa chegar lá com o trabalho um pouco mais bem encaminhado e, enfim, então é mais ou menos isso nessa situação que nós nos encontramos hoje lá nos Estados Unidos. E uma coisa que é muito importante, toda essa literatura, quando ela é traduzida para outros países, a maioria desses outros países, a não ser com a presença dos brasileiros, mas que não necessariamente tem a possibilidade de fazer uma boa tradução para o idioma desses países, né, eles fazem da versão inglesa. Então, já viu, né, como é mais perigoso ainda, porque não só nós estamos servindo a comunidade de língua inglesa, mas há várias outras que só conseguem fazer a tradução a partir da obra em inglês, porque português eles não entendem, mas inglês a maioria do mundo fala, né? Muito bem. Isso aí, né, gente? Acho que Joana já está traduzida, né? Vida Feliz, já tudo em inglês. Joana tem vários livros de Joana de Ângeles traduzidos, nós traduzimos alguns também. Enfim. Ótimo. Então, além de Kardec, no The Spirit Book e outras coisas, né? A codificação inteira já está... a Viagem Espírita, que é fundamental a gente ler, também muito espírita não lê. Entender Kardec, quando Kardec vai visitar os centros, as dificuldades que ele passa. Nossa, gente, a gente tem uma riqueza nas mãos. Temos que achar um pouquinho mais de tempo de diminuir o Netflix. É verdade. E começar a pensar e dividir um pouquinho o tempo, né? Porque precisamos do lazer também, mas ir para essa literatura. Jussara citou um livro muito importante, psicografado por Divaldo no finalzinho dos anos 80 para o começo dos anos 90, que foi Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, não é isso? Nós o dispomos aqui na nossa livraria. É um livro sui generis, porque ali nós temos o trabalho do Dr. Bezerra de Menezes, uma instituição de transição, de matriz africana, que está, a pouco e pouco, assimilando a doutrina espírita, né, Allan Kardec. Vamos caminhando para o nosso encerramento, né? Isso, Alan Vilches já está garantindo que amanhã tem mais música, né? Mas podemos ter mais música também hoje. Ok, se estiver encarnado até amanhã, pretenderei passar por aqui. A gente materializa aqui sua garganta, como lá no Missionários da Luz, se lembram? Eu já tenho sondado alguns médiuns também, qualquer coisa. Estaremos manifestando-se através da mediunidade. Ou você vai ser médium de Pavarotti, né? Ou coisa assim. Muito bem, gente. Só um pouco antes de Alan retomar aí este fecho musical, a despedida de Álvaro, né? Sua fala. E, na sequência, nos brinde, por favor, com uma bela música, né? Do seu repertório. Caminhamos para o encerramento. Então, para a gente encerrar, eu vou contar uma história que aconteceu lá
no Malawi, num dos nossos centros de acolhimentos da Fraternidade Sem Fronteiras, que é um centro de acolhimento onde nós recebemos refugiados de guerra. A Clarissa Paz, que é a coordenadora desse projeto lá no Malawi, ela conta que muitos dos refugiados vieram do Congo com a filosofia Ubuntu lá sendo desenvolvida. Eu sou porque nós somos. E dentre eles, o Mike, uma vez, ele, quando chegou ao campo de refugiados, com a família toda perdida na guerra, quando aconteceu a invasão da aldeia em que ele morava, ele então fugiu pela janela, conseguiu chegar até o Malawi, ficou recluso no campo de refugiados e, alguns anos depois, no Facebook, ele encontra uma irmã dele, que lá ele imaginava que estaria já sem vida. Ele manda uma mensagem, pede o telefone e liga para ela, e ela fala: olha, nós achamos que você tinha morrido. Não, mas eu achei que vocês... Não, a gente está todo mundo vivo. A gente está morando aqui no Congo. E ela mostra a casa, uma casa até boa, super confortável. Então, o Mike chega para a Clarissa e para o Wagner e diz: eu preciso voltar. Eu preciso voltar. Mas como? Você não tem passaporte, o Congo ainda tem regiões em guerra. Como você vai fazer isso? Eu preciso. Então, providenciamos tudo que ele necessitaria para a viagem. E quando ele chega, a Clarissa recebe uma ligação do Mike e ele mostra a casa, a família, todo mundo. E ela fala: então você não volta, né, Mike? Aí ele: não, eu volto. Como assim você volta? Semana que vem eu estou aí. Porque antes eu precisava de sair do campo para trabalhar e dar condições melhores para quem vive lá dentro. Uma vida desumana, uma vida, um depósito, talvez, de seres humanos. E ele disse: eu volto. Agora eu tenho a Fraternidade Sem Fronteiras e eu posso desenvolver esse trabalho aí. E ele retornou ao Malawi. Então nós vemos aí o exemplo de um homem que leva a filosofia Ubuntu e que, sem sombra de dúvidas, deixando a sua família, deixando o seu conforto, para retornar a um campo de refugiados, é porque talvez ele já esteja enxergando um pouquinho mais do que muitos de nós da realeza do Cristo. Então eu agradeço a participação mais uma vez. Oscar, obrigado. Ju, muito obrigado. Alan Vilches, que presente essa noite. Tá bom, tá certo. Tá bom, então, meus amigos. Gratidão a todos. Vocês, obrigado. Então, em nome do MIEP, nós agradecemos a Álvaro Morderhai, a Jussara Korngold, a Alan, e agora a Alan vai fazer esse fechamento para todos nós, né? Vai valer, com certeza, por uma prece musical, né? E, na sequência, chamamos o cerimonial para... Vocês aguardem um pouco após a apresentação de Alan para os avisos, né? Alan, como está o coração? Batendo ainda. Oh, maravilha. Estávamos aqui tentando atender um pedido do nosso amigo lá, mas vai ficar para amanhã, pode ser? Ele me pediu uma música mais ou menos em japonês aqui, e eu provavelmente não vou conseguir atendê-lo neste momento. Mas, já que nós estamos falando desta realidade vindoura para a alegria permanente, vamos cantar assim, ó. Vamos terminar junto aqui. Vê se é essa aí, Bela. Não sei de cor, mas aí o Álvaro me ajuda. Essa é fácil, para todo mundo cantar, hein? Pega o microfone aí. Vamos falar dessa amizade que nós estamos construindo aqui, ó. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, amigo de tantos caminhos, de tantas jornadas, cabeça de homem, mas o coração de menino.
aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Às vezes, em certos momentos... tem um intervalo aqui, peraí. Tá esquecendo do intervalo, tem que dar um intervalo. Tem que cantar direto. Às vezes, em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém para ajudar na saída, a sua palavra de força, de fé e de carinho me dá a certeza de que nunca estive sozinho. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, sorriso e abraço festivo da minha chegada. Você que me diz as verdades com frases abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Não preciso nem... Não tem intervalo. Tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Não precisa nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que eu tenho um grande amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que eu tenho um grande amigo.